Semana de reflexão. Amigo Rio Mar. A direção espiritual de hoje, nós abrimos a nossa Bíblia do capítulo 12 da carta de São Paulo aos Romanos, os 2 primeiros versículos. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, exorto que todos vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o culto racional de vocês. E não se conformem a este mundo, mas transformem-se, renovando o próprio modo de pensar, para que vocês possam distinguir qual a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Segundo versículo. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se renovando o próprio modo de pensar, para que vocês possam distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, santo e agradável a Deus. Distinguir, discernir. Ninguém faz discernimento sem oração, sem silêncio, sem escuta da própria consciência e, em alguns casos, sem o auxílio de alguém que pode nos ajudar a pensar, fazendo sobretudo algumas perguntas. Não podemos ter medo de fazer perguntas. Depois, um olhar crítico para o mundo. Existem momentos em que a gente fica até pessimista diante do mundo, das decisões, das lideranças políticas, religiosas, de todos os tipos, não é? Das instituições, a gente fica, meu Deus, será que tem jeito a coisa? É normal que em algum momento a gente fica assim muito frustrado, e é bom que a gente também não aceite tudo passivamente, e a gente tenha leitura crítica, mas sem perder a esperança, sem se desequilibrar e sem entrar na onda. Discernir, avaliar e não se conformar. Pedir sempre a transformação interior do próprio modo de pensar, para que possamos distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, santo, agradável e perfeito. E continuarmos fazendo aquilo que nós cremos. E aquilo que nós cremos sempre na comunhão com a nossa fé, que é eclesial, que é a igreja. Então, fazer aquilo que cremos. Para tanto, não se conformar a este mundo, mas transformar, renovando o próprio modo de pensar e agir. Logo na sequência desse texto da carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 3 em diante, São Paulo disse: pela graça que me foi concedida, eu digo a todos e a cada um de vocês, não tenham de si mesmos um conceito maior do que convém, mas um conceito justo de acordo com a medida da fé que Deus concedeu a cada um. Pois assim como um só corpo, nós temos muitos membros, e estes membros não têm todos a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente somos membros uns dos outros. Temos, portanto, dons diferentes, conforme a graça que nos foi dada, e quem tem o dom da profecia, que o exerça na justa relação com a nossa fé. Quem tem o dom do serviço, que o exerça servindo. Quem tem o dom do ensino, ensinando. Quem tem o dom do encorajamento, encorajando. Quem reparte, que o faça com simplicidade. E quem preside, que o faça com zelo. E quem faz obras de misericórdia, com alegria. E, gente, é tanta coisa que a gente vai aprendendo com a leitura da palavra. Se a gente continua, a palavra diz que o amor entre vocês seja sem fingimento, detestem o mal e apeguem-se ao bem. Amem-se uns aos outros com carinho de irmãos, cada um considerando o outro como digno de estima. Sirvam ao Senhor incansáveis no zelo, fervorosos no espírito, alegres na esperança, perseverantes na tribulação,
constantes na oração, solidários com as necessidades dos santos, praticando a hospitalidade. Abençoe os que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham os mesmos sentimentos uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, mas fazendo caminho com os oprimidos. Não se considerem sábios para si mesmos. Não retribuam a ninguém o mal com o mal. Procurem o que é nobre diante de todos. Se possível, vivam em paz com todos. Não se vinguem, caríssimos. Não deem lugar à ira, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Agindo assim, você estará acumulando brasa sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal praticando o bem. Capítulo 12 da carta de São Paulo aos Romanos, que é a orientação da igreja no Brasil, que neste mês de setembro, mês da Bíblia, nós façamos a reflexão à luz desta carta. E ao longo da semana nós fomos refletindo esta carta, sempre subsidiado por este livrinho Carta aos Romanos, A Esperança Não Decepciona, um subsídio de encontros bíblicos em comunidade preparado pelo Regional Norte 1 da CNBB. Você acompanhou Semana de Reflexão, Amigo Rio Mar.